partir do capítulo 5, começa o Sermão da Montanha, né? O Sermão do Monte. Sim. É uma leitura muito rica, muita coisa. É Jesus falando, né? Estou lendo aqui, o próprio Cristo, o próprio Deus abrindo a sua boca e falando, então merece ainda uma atenção muito maior. Toda a Bíblia é palavra de Deus, com certeza. Sim. Porém, esses textos onde a gente olha e vê Jesus falando, a gente deve redobrar, triplicar a nossa atenção e tentar coletar o máximo possível aquilo que tem aqui de Deus para as nossas vidas. Nos dá ensinamentos práticos, ensinamentos para nossa vida em sociedade, para nossa vida com Ele. Só que tem coisa maravilhosa aqui. Então, quem quiser me acompanhar aí, fica à vontade. Mateus, capítulo 6, 18. Eu parei hoje, tá, gente? É muita sabedoria, né? É pesado, São coisas que, às vezes, se você não lê com tanta atenção, você fica, interessante, mas aí você para e presta atenção. Às vezes, quando você tenta aplicar também na sua vida, no dia a dia, você fica, nossa, olha como eu podia estar fazendo melhor. Olha como eu devia estar vivendo isso. E a gente não tá. Muitas vezes a gente não tá. A gente vê Jesus falando princípios que a gente olha, meu Deus, eu tô longe, eu tô precisando me converter. Jesus falando, explicando, olha, vocês têm que fazer isso. E aí a gente olha para nossa vida espiritual, para nossa vida cristã, e a gente vê que os padrões de Jesus são bem elevados. Mas ele nos dá, ainda assim, a condição de a gente chegar a satisfazer tais padrões pelo seu Espírito Santo em nossas vidas, pela sua graça e misericórdia. É possível sim viver tudo isso que Jesus explica e ensina aqui pra gente. E isso é um ponto legal, né? Porque às vezes a gente fica, é difícil. Sim, realmente é difícil. Mas Jesus o tempo todo mostrou que é possível. Exato. É negando eu, é tomando cruz, mas é possível. Quem quer e quer seguir ele de verdade, tem jeito, né? Isso é interessante. E a gente não faz 5%, né? E em todo tempo ele procura mostrar que ele tá aqui. Ele tá aqui para nos ajudar a chegar nesse patamar, chegar nesse padrão de vida. Ele tá aqui. Aí eu lendo aqui o texto, olha, não fiquem inquietos, não andeis ansiosos, né? Porque Pai, vosso Pai Celestial, cuida de vós. Então, todo o tempo ele tá ensinando, vocês têm que orar assim, para serem ouvidos, para serem abençoados. Então, todo o tempo ele, um Deus presente e à disposição dos seus filhos. Isso é maravilhoso. Sim. Eu tinha um professor de física, a gente brincava, a gente falava que ele era o Gandalf do Senhor dos Anéis, né, que andava pela terra e só vagando e falando coisa inteligente. Porque o cara era um velhinho, um gênio, uma fala muito calma, ele falava devagarzinho. Só que assim, quando ele falava do assunto que ele sabia, e tudo, na verdade tudo que ele falava, você queria sentar e só ouvir ele falar. Você não queria nem trocar ideia, você só queria ouvir ele falar. Eu fico imaginando que se eu tenho isso com esse professor, eu imagino Jesus, imagino como ainda era mais. Imagina você, tipo, que o pessoal viajava, né? Viajava muito pra só ouvir ele falar. E às vezes era, tipo, falava uma tarde. E fica, nossa, caraca, o cara viajou pra caramba só pra ouvir ele falar uma tarde inteira. Imagina o quão agradável era ouvir ele falar. Porque eu devia ter essa voz de paz. Às vezes, nem tão uma voz tão mansa, mas às vezes, tipo, a forma como ele falava trazia paz, trazia tranquilidade, né? E você ficava, que delícia. Esse cara sabe o que tá falando. Eu concordo contigo. A forma realmente, eu imagino Jesus falando tão mansamente assim, não. Acho que Jesus era mais parecido com os pregadores pentecostais, sabe? Até porque não tinha microfone, caixa de som, e ele falava para multidões de milhares de pessoas. Então a pessoa dessa não podia falar baixinho. Voz potente ele tinha. Tinha. Exatamente. Né? Mas a forma como ele falava, com certeza, fazia com que as pessoas ficassem admiradas. Até tanto que quando chega lá no final desse sermão, vai declarar, o próprio texto bíblico declara que as pessoas ficavam atônitas ao ouvir Jesus falando, porque ele falava como quem tem autoridade totalmente diferente dos fariseus, né, da época. E se a gente lendo, a gente fica já assim, imagina ouvindo, né? Eu ouviria muito um podcast de Jesus. Deveria ser muito bom. Podcast do Nazareno. Ia ser muito bom. Vai chegar esse tempo. Vai. Graças a Deus que é por toda a eternidade, né? Não vai ter fim. A gente vai ficar ouvindo ele por toda a eternidade. O Vitor falando, seria tipo um Cristocast. Exatamente. Gosto do Vitor. O Vitor vai na mesma loucura aqui.